Olá, meus queridos e minhas queridas. O meu nome é professor Luiz Eduardo. A nossa disciplina é Logística e Gerenciamento de Estoques, do curso técnico em agronegócio. A nossa aula aqui é em parceria Escola Estúdio com o CIED Paraná, né? No nosso curso técnico em agronegócio, né? Logística e Gerenciamento de Estoques. Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Que Deus abençoe a todos, né, nessa aula, que venham ser contemplados pela graça do nosso Senhor Jesus. E na nossa aula de hoje, a gente vai revisar os conteúdos das aulas 11, 12 e 13. Né? Vou lançar para vocês no Class ali no final um exercício de revisão dessa aula. Vamos também ter o Kahoot, né, para fazer dessa revisão. Que esse conteúdo vai cair na próxima prova. Nossa prova será adiantada para o dia 13, devido aí às nossas aulas, né, não estarem... A gente não vai ter aula nem no dia 15, que é um feriado, é uma sexta-feira, e no dia 22 também não teremos aula. Então, essa aula a gente vai estar disponibilizando para vocês também, lá no Class, os slides com conteúdo, e o vídeo da aula estará disponibilizado para vocês no YouTube, tá ok? Vamos lá à nossa aula, então? Na aula de hoje, vamos revisar os conceitos das aulas 11, 12 e 13, conforme já falamos, e vamos ter uma revisão aí através do jogo Kahoot e também um exercício que será lançado lá no final para vocês estarem fazendo. Na nossa aula anterior, pessoal, a gente falou sobre Kanban, demanda enxuta, agricultura de precisão com método Kanban, Lean Agriculture, metodologias ágeis para o agronegócio. A gente falou desses processos aí, né, do Kanban, como é utilizado, né, a gente deu uma introdução sobre esses processos lá. E viu que o Kanban pode ser usado também na agricultura, na fazenda. A gente viu lá o Lean Agriculture, né, foi trazido os exemplos lá. A gente vai estar trazendo um pouquinho mais, né, revisando esses conceitos aí também para nossa avaliação. Então, vamos à nossa aula de hoje, 8/11 de 2024, queridos alunos. Aula de revisão. Desculpa. Então, vamos começar aí, vamos revisar os 12 tipos de estoque. Primeiramente, começando, vamos revisar cada um aí, vou dar uma pincelada. Vendo o estoque nativo, estoque mínimo, estoque máximo, estoque de antecipação, sazonal, estoque de proteção, de segurança, de contingência, consignado, de ciclo, regulador, em trânsito e dropshipping. Vamos lá. Vamos revisar o estoque nativo primeiro aqui, rapidamente. É quando o armazém abriga produtos com baixa performance nas vendas que ficam parados nas prateleiras e dessa forma se tornam obsoletos. Aquele estoque fica parado lá ou no armazém, ou no centro de distribuição, ou até mesmo você tem a tua empresa lá e está parado lá. Então, seu estoque inativo. Estoque mínimo ou ponto de ressuprimento. Envolve ter uma quantidade mínima ideal de cada produto armazenado, a fim de prevenir a sua escassez antes da reposição. Então, você é mantido um estoque mínimo lá, para que não falte. Tem que estar muito atento, né? Trabalhar com estoque mínimo tem que estar muito atento, mas é muito bom, porque os custos de estoque são reduzidos, tá ok? Estoque máximo. Estoque máximo, ao contrário do estoque mínimo, significa a quantidade máxima de mercadorias que podem ser guardadas no estoque por um tempo específico. Isso evita que os itens fiquem parados nas prateleiras, caindo em desuso.
Estoque de antecipação ou sazonal. Estoque sazonal funciona quando se identifica o aumento na demanda de determinados produtos em curto período e eleva a quantidade de itens para satisfazer o consumidor. Esse tipo de antecipação é bastante utilizado em épocas comemorativas, quando há um pico de compras. Exemplo ali, Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães, Páscoa, entre outros, tá ok? Então é o famoso estoque de feriados ali, né? Feriados, né? Quando vem Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Isso é levado em conta. É o estoque conforme a sazonalidade de produtos. Estoque de proteção isolador. Estoque isolador consiste em uma estratégia amplamente utilizada por grandes indústrias, como fábricas do ramo alimentício ou automobilístico. O intuito é proteger as vendas, mesmo em épocas desafiadoras, altas nos preços ou greve de funcionários, tá bem? É usado um estoque para proteção, para que não falte o produto em casos, né? Casos que a gente já falou, greves de funcionários, altas nos preços, né? Podem ocorrer falta de estoque, então tem que ter o estoque de proteção nesse caso. Estoque de segurança. É o armazenamento de todos os produtos que os clientes compram, bem como a matéria-prima necessária para sua fabricação. A ideia é manter a cadeia de operações sempre ativa. 7. Estoque de contingência. O estoque de contingência, pessoal, envolve as mercadorias que ficam guardadas para cobrir erros operacionais, seja no próprio negócio ou durante as entregas dos produtos pelos fornecedores. Podem ocorrer os erros ali, né, durante as entregas, durante o processo de transporte, né? Então tem que ter um estoque de contingência ali, caso ocorram erros, né? Estoque consignado. O estoque consignado é aquele gerido por terceiros. Nesse caso, as mercadorias continuam sendo da empresa, mas o espaço usado para o armazém é cedido por outra. É uma parceria ali, né? Você contrata uma empresa terceirizada para gerir o teu estoque. Você não tem um armazém, um CD, você vai lá e aluga ou, né, faz uma parceria com a empresa que ela tem esse centro de distribuição. Esse estoque fica consignado com eles lá, tá ok? O estoque de ciclo. O estoque de ciclo é usado para cobrir uma alta rotatividade de mercadorias, assim o número de produtos se mantém em equilíbrio com as demandas dos clientes, que mudam ao longo do tempo. Estoque regulador. O estoque regulador serve para atender às necessidades de reposição de estoque em empresas com filiais. Nesse contexto, uma delas detém a maior quantidade de produtos armazenados e envia os itens necessários para as filiais restantes, conforme a demanda. E os dois últimos aí, estoque em trânsito. Estoque em trânsito envolve todas as mercadorias que fazem parte da rota de entregas ou entregas pela rota de entrega das transportadoras. Ou seja, ao controlar essas informações, a equipe sabe o tempo exato que os produtos permanecem em trânsito. Então é aquele estoque que está indo lá, saindo do distribuidor ou do centro de distribuição, indo para o cliente, né? Normalmente esse estoque, eles são rastreados, né? Ele tem um rastreamento, tá ok? Dropshipping. O dropshipping é justamente a não existência de um estoque. Aqui a mercadoria adquirida pelo consumidor não é armazenada e enviada pela própria empresa vendedora, mas por uma companhia terceira. Então aqui não existe estoque nesse caso, né? Aqui já sai direto da empresa para a mão do cliente, não passa por armazém ou centro de distribuição. Nesse caso, dropshipping. Tá ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Se tiverem dúvidas, por favor, não deixem de perguntar. Perguntem, não fiquem com dúvidas a respeito da nossa matéria, das nossas questões, porque esse conteúdo que a gente está passando é o conteúdo que vai cair na nossa prova, que será adiantada para o dia 13 de novembro, tá ok? Próximo dia 13 de novembro, então, teremos a nossa avaliação da segunda etapa do terceiro trimestre.
Tá ok? Vamos dar continuidade na nossa aula, então? Vamos lá. Sobre os custos de estoque agora, pessoal. Que devemos considerar? Quais elementos devemos considerar para levarmos em conta sobre os custos de estoque? Então, os elementos que devemos considerar é o aluguel, a energia elétrica, a depreciação de equipamentos, os impostos, os contratos de segurança, os seguros, tudo que serve para acondicionar as mercadorias, a remuneração e os benefícios dos profissionais. Então, tudo isso a gente deve levar em conta. A gente já tinha visto, mas estamos revisando aí para passar novamente. Como calcular o custo de estoques? O cálculo do custo de estoque é o resultado da soma de todos os custos associados a ele. Dessa forma, é preciso considerar 7 elementos citados abaixo. Custo de pedido, custo de manutenção e armazenamento, custo do produto, custo da falta de estoque ou excesso do mesmo, custo de depreciação, custo de risco e custo do serviço. Lá, resumindo, custo de pedido se refere ao custo associado à realização de um pedido para reabastecer o estoque. Custo de manutenção ou armazenamento, né? Se refere ao custo associado ao armazenamento do estoque, como aluguel do espaço, custo de energia, salário de funcionários. É o custo em si do armazenamento mesmo, né? Do produto que fica lá dentro do centro de distribuição ou armazém. Custo do produto, que é o custo do produto em si, né? Custo associado à compra de produtos que compõem o estoque. Custo de falta ou excesso de estoque. O custo de falta de estoque ou excesso costuma aparecer quando a empresa tem pouco ou muito estoque. Então, o que a gente já falou lá, quando a falta o excesso de estoque. Então, não pode nem faltar, nem ter o excesso. Tem que estar equilibrado para que esse custo também esteja equilibrado e não, né, e não traga só benefícios, não traga, né, fugiu a palavra, não traga prejuízos, né, para a empresa. Custo de depreciação ou custo de risco. Ele é o custo associado à perda de valor dos produtos em estoque ao longo do tempo. Estão entre eles obsolescência, deterioração e danos, né? Conforme o produto fica parado lá na empresa, muito tempo, ele pode ocorrer essa depreciação do mesmo, né? Às vezes a pessoa também, o manuseio também, o manuseio dos produtos também deve ser levado, para que não hajam perdas, né? Custo de serviço. Ele está associado ao fornecimento dos serviços aos clientes relacionados ao estoque. Suporte ao cliente, garantias e devoluções. Esse aí é como se fosse já o custo do serviço do produto, né? Que está associado ali ao suporte ao cliente, às garantias, devoluções que podem você precisa às vezes fazer uma devolução, entregou um produto errado e precisou fazer uma devolução lá, então o cliente ele não recebeu o produto certo e recebeu errado e você teve que fazer a troca, então esse custo ele entra no custo de serviço. Registros de custo de estoque. É importante que os registros de custo de estoque se tornem uma prática regular por parte da empresa. O motivo é que somente assim será possível controlar esse tipo de despesa de maneira a evitar que ela saia de controle. Algumas soluções para esses registros vão desde planilhas eletrônicas até softwares contábeis e sistemas de gerenciamento de estoques mais avançados. São úteis para registrar e acompanhar os custos de estoque. Um software que vocês podem usar muito bom, que já até dei um exemplo aí para vocês, já trouxe, é o SAP, o SAP, que é um programa muito bom, maravilhoso para ser, o SAP ou o ERP, né?
Ele é muito bom para esses casos aí, para o controle. E você pode usar também planilha, se você fazer uma empresa não é uma empresa tão grande, é uma empresa que com uma planilha ali você já resolve. Computador, notebook e uma planilhinha eletrônica ali. E no caso, se não tiver planilha eletrônica ou nada, tem que ser no papel mesmo, né? Vai tem que ter algum controle, tem que ter esse registro desses custos de estoque, tá ok, pessoal? Mas hoje em dia com o celular você não precisa de papel, você pode ter no celular mesmo esse controle, tá ok? Custos de armazenagem no agronegócio. A gente está trazendo aí novamente esse conceito, que é muito importante para vocês aí do agronegócio, né? Então, o que é necessário, então, para a gente estar tá antenado com esses custos, né? É necessário perceber que a utilização de armazéns privados ou de terceiros são otimizadores da produção, devido aos benefícios que os produtores obtêm nessa operação. As principais vantagens do uso desse sistema de armazenamento são a comercialização do produto quando for oportuno, evitando as pressões do período de colheitas, redução de perdas de produção, sendo antes ou após a colheita. Economia nos fretes, devido à possibilidade de transporte fora do período de safra. A gente já falou, né, pessoal? O quão importante é a logística, a armazenagem, né, para o agronegócio, né? Então esse conceito é muito importante, né, para que nos períodos de colheita haja redução da perda da produção, você não perca, né? Você tem a tua produção lá guardadinha, não se perca. Ou se perder o menos possível, né? Quanto menos perder, melhor, né? Claro, com certeza. E sendo antes ou após a colheita. Nós economizamos os fretes, né? Porque há aquela possibilidade do transporte fora do período de safra. Quando é período de safra, você já tem um preço. Quando é fora de safra, é mais caro. Tá ok? Então é muito importante você ter seu armazém ali bem equipadinho, bem estruturado para guardar a sua safra, os seus grãos ou, né, seja o que for ali que você esteja produzindo. Aí o nosso Kanban. Estamos trazendo aí novamente, revisando sobre o Kanban. Então, a gente viu na aula passada, então, lá, o que é o Kanban? O Kanban está muito presente nas organizações que utilizam os princípios da filosofia Lean Manufacturing, sendo um excelente modelo de controle e integração entre os departamentos. Por meio da utilização de cartões, os colaboradores identificam quando há necessidade de fabricação de novos produtos ou a diminuição na linha de produção. Isso permite um maior alinhamento entre a gestão de armazém e a produção, tornando a equipe mais colaborativa e contribuindo para o fluxo das informações. Lá, pessoal, a gente falou, né, das cores aí dos cartões, e a gente vai estar trazendo no próximo slide, revisando esse conceito aí das cores dos cartões, que é ó, vermelho, amarelo e verde. Vamos lá ver? Aí, ó. Cartão verde. Essa cor simboliza o estoque máximo na fábrica. Ou seja, nenhum item deve ser produzido, pois não há mais espaço suficiente para armazená-los. Cartão amarelo. A sinalização é trocada por amarela quando o volume de peças chega à metade. Isso indica que a organização ainda possui estoque de segurança e deve ficar alerta para a reposição, né? O sinal amarelo. Cartão vermelho. O indício mais preocupante é representado pela cor vermelha, quando o estoque mínimo é acionado. Nesta circunstância, a equipe precisa correr com a fabricação dos insumos, pois o armazém pode zerar a qualquer instante. Então, o ideal é que não chegue no patamar de cartão vermelho, né? Fique entre o verde e o amarelo. Mas se chegar, tem que correr para fabricar, tem que ir atrás de insumos para não zerar o estoque, tá ok? Divisão de Kanban. Duas partes ali. O Kanban é dividido em duas partes, né, pessoal? O Kanban de produção é utilizado no início da linha de produção e tem por objetivo mensurar a quantidade de matéria-prima necessária para a fabricação.
Nesta etapa, os cartões transitam entre os fornecedores e a produção, sendo removido quando os itens já são encaminhados aos clientes. Kanban de movimentação, também denominado Kanban de transporte ou de retirada. Esse processo indica a circulação física de peças entre departamentos, unidades e distribuidores. Os cartões de movimentação são fixados às peças enquanto elas são transportadas para outro processo local. Um exemplo desse Kanban de movimentação são aqueles parques que ficam dentro da Audi, dentro da Renault, que eles fazem as peças, e eles fazem esse Kanban de transporte ali dentro do parque, né? Do parque da Renault, ou do parque da Audi, ou de qualquer outra, né, grande fabricante de automóveis aí, né? E aí ocorre ali dentro esse processo, essa movimentação interna, tá ok? Agricultura de precisão com método Kanban. Lembra que a gente viu, né, pessoal, aula passada? Então, a integração da agricultura de precisão com o Kanban. A combinação da agricultura de precisão ou AP com o método Kanban representa uma inovação notável no gerenciamento das atividades agrícolas. Enquanto a AP ou agricultura de precisão utiliza tecnologias de ponta para otimizar a produtividade do solo, o Kanban oferece uma abordagem visual e organiza para o gerenciamento do fluxo de trabalho. Então, você vai usar o Kanban para você, né, você vai ter uma abordagem visual daquilo que você vai precisar fazer, né? Ah, onde que eu vou precisar colocar mais fertilizantes, tudo isso você vai fazer através do Kanban. Você vai usar o Kanban para distribuir o teu processo de produção lá, tá ok? Produção, ou, né, no caso aí uma produção agrícola, né? Para a tua produção agrícola, tá ok? Lean Agriculture, menos desperdícios, mais valor. A Lean Agriculture, ou agricultura enxuta, é uma abordagem que visa aumentar a eficiência e valor no agronegócio, reduzindo assim desperdícios em todos os processos. Quais são os princípios da Lean Agriculture? Eliminação de desperdícios, identificar e remover processos que não agregam valor, uso excessivo de recursos ou etapas desnecessárias na produção. Então ali a gente vai eliminar o que não é necessário, né? Ah, tem uma etapinha ali, tem que ter um pente fino para que sejam eliminados esses desperdícios, tá ok? Melhora contínua, fomentar uma cultura de constante aprimoramento e inovação. Então você tem uma melhoria contínua ali, sempre estando de olho no mercado, nas evoluções, né, nas tecnologias, para que essa melhoria contínua nunca pare e sempre, como diz o próprio nome, seja contínua, né? Seja sempre melhorando, porque há sempre o que melhorar, né? Nós sempre estamos aprendendo, sempre temos que estar melhorando também. Assim também funciona os princípios da Lean Agriculture. Fluxo de valor. Mapear e otimizar o fluxo de trabalho, desde a preparação do solo até a entrega do produto final. Então você mapeia tudo ali, o teu fluxo de trabalho todo mapeado, para que não haja retrabalhos, não haja erros, não fique largado de qualquer jeito. Então esse fluxo de valor é muito importante, né, para que tudo ocorra corretamente ali, como se fosse mesmo dentro do teu sítio ou da tua fazenda, que ele funcione corretamente como se fosse uma linha de produção. Que saia o insumo ali, vá para o armazém, tudo no processo correto, como se fosse um reloginho e funcionando o mais perfeitamente possível. Metodologias ágeis para o agronegócio. O futuro com a IA, ou a inteligência artificial, né? Então, a inserção da inteligência artificial, ou IA, nas práticas ágeis no agronegócio, representa um marco revolucionário. Vamos explorar como a combinação dessas duas forças está moldando um futuro
promissor e inovador para o setor agrícola. A integração da inteligência artificial com as metodologias ágeis, que são as nossas metodologias que a gente estava vendo lá atrás. A IA, com sua capacidade de análise de dados e aprendizado automático, complementa perfeitamente as metodologias ágeis. Ela oferece insights rápidos e precisos que podem acelerar e otimizar a tomada de decisão em ciclos ágeis. Então é muito importante hoje em dia o uso dessa inteligência artificial para que ela venha colaborar para que suas metodologias ágeis no agronegócio funcionem o mais perfeito possível, né? Então você tendo ali o uso de drones, né, com a inteligência artificial, hoje em dia você não, você através dessa inteligência você não precisa nem estar controlando mais, você pode agora fugiu a palavra, fazer um processo ali, e daí o drone só vai fazer o que você já processou anteriormente através da inteligência artificial, tá ok? E você não vai precisar estar se preocupando mais com um processo que às vezes você levaria horas ou dias até para fazer. Pessoal, agora nós vamos passar em um carro de revisão, né? Da nossa revisão aí, a gente vai estar passando esse carro para vocês fazerem. E também no final da aula, depois do carro, vai ter um exercício para vocês estarem fazendo, um exercício aí de avaliação e contingência dessa aula. Eu peço que vocês façam esse carro e façam também o exercício, porque faz parte da revisão. Vale ponto também, quem participar do carro, quem fazer o exercício também vai dar pontinhos preciosos no final. E quem fizer o carro e esse exercício já vai estar preparado para fazer a prova do dia 13, que o material da prova e do carro é praticamente o mesmo, né? A matéria, né, que a gente trouxe aqui da revisão, tá ok? Então vamos aí ao nosso carro. É que eu acho que tem que ter acho que vou fazer pelo celular, que senão não vai nem entender. Eu acho que não vai.
vamos fazer aí, para que vocês façam a revisão através do Kahoot. Ok? Tá, primeira pergunta, sobre os 12 tipos de estoque, assinale a alternativa que não condiz a um dos tipos de estoque. O vermelho ali, estoque regulador. O amarelo, estoque de contingência. O azul, estoque de ciclo. O verde, estoque de expansão. Depois vocês respondem aí. A correta seria estoque de expansão. Tá ok? Questão 2. Sobre estoque regulador, assinale a alternativa que condiz corretamente. Essa aí é correta. Você colocar a correta, não a incorreta. Então, serve para atender a reposição de estoques em uma empresa com filiais, envolve todas as mercadorias que fazem parte da rota de entregas, é usado para cobrir uma alta rotatividade de mercadorias, é justamente a não existência de um estoque. O que é o estoque regulador? É o vermelhinho ali, né, pessoal? A resposta primeira. Serve para atender reposição de estoque em empresas com filiais. Vamos à próxima aí. Quiz. Dos elementos de custos de estoque que devemos considerar, assinale a alternativa que apresenta 3 desses elementos. Aqueles elementos que a gente viu lá. Qual que a gente deve levar em consideração? Custo de transporte, aluguel e alimentação, custo de aluguel, custo de energia elétrica, custo de seguros, custos administrativos, custos adicionais, custos pendentes, ou custos irrelevantes, custos de logística e custos de impostos. Aí, é o custo de aluguel, custo de energia elétrica e custo de seguros, né, pessoal? Essa aí é a correta. Ali o custo de transportes, custo de aluguel mas o custo de transporte e alimentação não é na primeira. Custos administrativos não, custos adicionais também não, custos pendentes também não. Custos irrelevantes, custos de logística, custos de impostos também não. Posso até pode estar junto, mas também as outras também estão incorretas. Para vocês assinalar, falso ou verdadeiro, sobre os 7 tipos de custo de estoque. O cálculo do custo de estoque é resultado da soma de todos os custos associados a ele. Esse conceito, ele é falso ou é verdadeiro? Vamos colocar aí. Esse conceito é verdadeiro, né? Tá ok? Vamos à próxima lá. Falso e verdadeiro também. Eu acho que ele repetiu a questão ali, é a mesma questão da outra. Ele repetiu a questão aí. Peço desculpas aí. Vamos pular e vamos para a próxima. 6 lá, quiz. Sobre os 7 tipos de custo de estoque, assinale a alternativa incorreta. Qual que está incorreta ali? Custo de pedido associado à realização do pedido. Custo de serviço associado à perda de valor de produtos. Custo de produto. Custo de falta de estoque. Custo de falta ou excesso de estoque associado à compra dos produtos. Qual que está incorreto aí, pessoal? Pessoal, não, desculpa aí, mas aí na verdade ocorreu um erro, era para vocês assinalar a correta, só tá? Foi erro de digitação meu. É para colocar a correta nesse, não era a incorreta. Então, a correta ali é a primeira, né? Desculpa aí, foi um erro de digitação. Então, a primeira é para vocês colocar a correta. Então, a primeira que está correta ali. O custo de pedido ele está realmente associado à realização do pedido. É até bom, né? Tem uma pegadinha assim. Vocês se atentar na questão.
E a segunda ali, custo de serviço associado à perda de valor do produto, não é. Essa é incorreta. Custo de produto, custo da falta de estoque também não. E custo da falta de excesso de estoque associado à compra de produtos. Então está invertido, né? Ali, então aqui está correta, realmente é a primeira. Tá ok? Então se foi um erro de digitação, ali era para vocês para colocar a correta e não a incorreta. Tá ok? Mas como é uma revisão, é um jogo de revisão, pode acontecer, tá ok? Vamos tocar aí, vamos em frente no nosso joguinho aí. Olha lá, a última questão. Sobre o custo de armazenagem do agronegócio. O mesmo não tem importância nos processos logísticos dos estoques. Essa questão ela é falsa ou é verdadeira? Também é fácil também, né, pessoal? Essa aí é bem molezinha. Ela é falsa, né? Lógico que é falsa, né? É muito óbvio, né? Então, pessoal, essa foi o nosso... A gente só... né? Para termos de para revisar o conteúdo mesmo. É só ficou eu como jogador, né? Nesse caso. Mas não tá aparecendo aqui na tela. Não? Tá, então beleza. Vamos lá. Pessoal, então foi esse nosso joguinho Kahoot. Então, o que nós vimos nessa aula de hoje? Revisamos os conteúdos da aula 11, 12 e 13 e aplicamos um jogo de revisão Kahoot. Conforme eu falei também, vai estar disponível lá o exercício. Por favor, façam esse exercício. Como o Kahoot não deu certo, né? Vocês não estavam presentes em sala de aula hoje, a gente vai estar disponibilizando esse material para vocês, os slides, o vídeo vai estar disponível no YouTube. Vou estar passando o link do vídeo para vocês também lá, para você estar vendo esse vídeo dessa aula, vendo os slides, né? Revisão, fazendo o exercício. E dia 13, próxima semana que vai ser na terça-feira, dia 13, é a nossa prova, a segunda prova, né, a segunda etapa do terceiro trimestre, segunda etapa do terceiro trimestre. Aí a gente não vai ter aula no dia 15, que é feriado, dia 22 vocês vão ter uma feira agropecuária, também não teremos aula. Então a gente só vai voltar a se ver no dia 29 de novembro. Aí, nessa data, a gente vai fazer a prova de recuperação, né? Provavelmente tá finalizando aí vai ter uma última semana ainda. A gente vai estar trazendo mais algum conteúdo e finalizando o trimestre, tá ok? Então, pessoal, peço aí a Deus que abençoe a todos, que esse final de semana venha ser abençoado para todos vocês aí, para nós todos, né, em geral. Que a bênção do Senhor e a graça do Espírito Santo venha estar sobre nós. A presença do Espírito Santo venha estar sobre nós. Até uma próxima aula e que Deus abençoe a todos.